Porque viver uma vida na dependência do Espírito Santo, como nós falamos, é uma questão de sobrevivência espiritual. Nenhum de nós, irmãos, irá permanecer de pé por muito tempo sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nenhum de nós permaneceremos na fé por muito tempo sem vivermos na dependência do Espírito Santo na nossa vida. Então, viver na dependência do Espírito, ser governado, ser dirigido, ser cheio do Espírito, é uma questão de sobrevivência. Se nós não buscarmos com todas as nossas forças, priorizarmos o Espírito Santo e nos apegarmos a Ele de todo o nosso coração, nós não permaneceremos de pé. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos iriam se apostatar da fé. Se apostatar, irmãos, é abandonar a fé, é virar as costas para a fé, é a pessoa negar a fé. Alguém um dia que defendeu a fé, alguém que viveu pela fé, agora ele vira as costas para a fé, e muitas vezes torna-se até perseguidor da própria fé. O espírito de apostasia, irmãos, ele está por aí, ele está tentando encontrar corações, e eu te falo uma coisa, a igreja nos últimos dias, ela corre perigo, nós corremos perigo, irmãos, de sermos atingidos por esse espírito chamado apostasia, que causa mornidão na nossa vida, que causa o sono espiritual, a morte espiritual, a falta de temor. A apostasia, ela vai invadir muitos lugares nos últimos tempos, e somente, irmãos, se nós nos apegarmos ao Espírito Santo, se nós estivermos cheios da presença de Deus, é que nós iremos permanecer de pé. É a presença do Espírito Santo em nós, é a unção do Espírito Santo em nós que vai nos guardar, que vai nos blindar, que vai nos imunizar desse vírus chamado apostasia. Diga amém. Irmãos, quantas pessoas um dia já estiveram firmes na fé, já foram usadas por Deus. Você vê pastores, ministros de louvor que outrora foram tochas vivas nas mãos de Deus, e hoje você vê na internet essas mesmas pessoas, às vezes até perseguindo a fé. Você fala, como é que pode? Eu fui tão alimentado por esse ministro, por esse pastor, por esse ministro de louvor, e agora essa pessoa, ela agora é até um inimigo da fé, porque a apostasia o venceu, tomou conta do seu coração, e nenhum de nós estamos isentos, irmãos, de sermos atacados por esse vírus, de sermos atingidos por esse mal. Por isso, irmãos, viver na dependência do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Amém, gente? Diga comigo, é uma questão de vida ou morte. É vida ou morte espiritual, irmãos. Nenhum tempo de igreja, eu tenho 10, 15, 20, 50 anos, isso não é suficiente para nos manter de pé. E nem mesmo um cargo eclesiástico é suficiente para nos manter de pé. A única coisa que pode nos manter vivos espiritualmente, irmãos, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu quero mostrar para vocês o maior exemplo, irmãos, na Bíblia, qual é o maior exemplo de alguém que viveu na dependência do Espírito Santo. Qual pessoa, qual personagem da Bíblia que viveu uma maior dependência do Espírito Santo? Qual é o nosso maior exemplo de alguém que viveu na dependência do Espírito Santo? O nosso maior exemplo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ninguém viveu, irmãos, na dependência do Espírito Santo como o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de alguém que viveu na dependência do Espírito Santo. E eu quero te mostrar
as cinco principais fases de Jesus, aonde a presença do Espírito Santo esteve presente. A ação do Espírito Santo esteve presente em toda a história da vida de Jesus. Mas eu quero te mostrar as 5 principais fases da vida de Jesus, que o Espírito Santo esteve presente, que a ação, o poder do Espírito Santo estava presente. Vamos começar, irmãos, pelo seu nascimento. A ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Vamos começar pela profecia de Jesus, do nascimento de Jesus, do Messias. Coloca para nós lá Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu vou precisar que alguém me ajude aqui, nós vamos usar alguns textos. Tem aí? Vamos lá. Isaías, capítulo 7, versículo 14. A ação do Espírito Santo no ministério, no nascimento de Jesus. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga amém. Eu não achei ainda, mas vamos lá. Então vou te mostrar a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nas 5 principais fases da vida de Jesus, começando pelo seu nascimento. Isaías 7,14 é a profecia, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele foi profetizado o seu nascimento, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual sinal? Eis que há... Vamos lá, boa noite, irmãos. Quem está vivo, diga amém. Ainda bem que você está vivo, então vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Coloca 9,6 agora, ainda falando do nascimento de Jesus, 9,6. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os 2 textos que falam sobre o nascimento de Jesus, a profecia do seu nascimento. E aonde que essa profecia ela vai se cumprir? Abre agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 26. A ação do Espírito Santo no seu nascimento. Então nós vimos que Deus, através deles, ele profetizou. Qual é o sinal? A virgem conceberá. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora presta atenção no versículo 34. Olha o que a Maria vai perguntar para ele. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum.
o anjo Gabriel é enviado até ela para levar essa notícia: olha, você dará à luz o Salvador, né? Através de ti vai nascer o Messias, o Salvador. E ela pergunta: mas como que isso vai acontecer? Isso é impossível, eu não tenho relação com homem algum. Ela estava despojada, ela estava prometida a casamento, hoje seria noiva. E qual a resposta do anjo? Versículo 35, presta atenção. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do poder do Altíssimo te envolverá. O nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus se deu através do poder do Espírito Santo. Você vê aqui a ação do Espírito Santo no seu nascimento. Diga amém. Irmão, sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, não haveria encarnação. O Filho do homem não se tornaria filho, o Filho de Deus não se tornaria filho do homem para nos salvar. Você vê a ação do Espírito Santo em seu nascimento. Vamos para uma outra fase da vida de Jesus: a ação do Espírito Santo no seu batismo. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vê a ação do Espírito Santo no seu batismo. Enquanto ele está sendo batizado, está indo para ser batizado, ele estava em oração, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Diga glória a Deus. E então nós vamos ver, irmãos, que a ação do Espírito Santo esteve sobre a vida de Jesus em todas as fases da vida dele. Jesus viveu em todas as suas fases na dependência do Espírito Santo. Você vê a ação do Espírito Santo no seu nascimento, a ação do Espírito Santo no seu batismo. E depois que Jesus ele é batizado nas águas, aí vem o capítulo 4, versículo 1. Aí vem a tentação de Jesus. Uma outra fase da vida de Jesus, a sua tentação. Você vai ver a ação do Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto. Em Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então nós vamos ver agora a ação do Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado, para enfrentar Satanás, para enfrentar as tentações e vencer. Porque, irmãos, ele vai ao deserto cheio do Espírito Santo. Irmãos, você sabe o que muitas das vezes é o nosso problema? A questão não é quantos desertos você enfrenta na vida, mas como você está enfrentando os seus desertos. O deserto que Jesus vai enfrentar, ele vai enfrentar cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você poderia perguntar para alguém: você está cheio do Espírito? Então você vê, irmãos, a ação do Espírito Santo no seu nascimento.
Você vê a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no seu batismo. Você vê a presença do Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto. Entenda algo, irmãos, quando a encarnação de Jesus, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo, e assumindo a forma de servo, ele assume a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus ele veio, a encarnação de Jesus, ele abriu mão dos seus atributos divinos, ele abriu mão da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. Então agora, como homem, ele vai depender, ele vai precisar do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai precisar agora da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, irmão, se Jesus, para vencer Satanás, para vencer o diabo, vencer as tentações e tudo que ele enfrentou pela frente, ele dependia da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito, imagina eu e você. Se Jesus, ele dependeu da ação do Espírito Santo para vencer o que ele tinha que vencer, imagina eu e você. Fala para alguém assim, você depende do Espírito Santo. Jesus, ele vence Satanás, ele vence o deserto, as tentações, cheio do Espírito Santo. Diga amém? A única forma, irmão, de nós vencermos as tentações, a única forma de nós vencermos o pecado, a única forma de nós permanecermos de pé diante das afrontas do inimigo é sendo governados pelo Espírito Santo. Nenhum de nós temos estrutura, irmãos, para enfrentar o pecado, vencer o pecado sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não temos condições, nós não temos estrutura para vencermos o pecado, as tentações, a não ser pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, diga amém? Sem a ação do Espírito Santo, nos tornamos presas fáceis para as tentações, presas fáceis para o inimigo, nós não conseguiríamos resistir. Agora, depois dos 40 dias, depois que Jesus vence Satanás, ele vence as tentações, ele vai retornar do deserto. E aí no versículo 14, capítulo 4, versículo 14, diz assim: agora ele está retornando do deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Irmãos, quando Jesus ele foi para o deserto, ele foi cheio do... Boa noite, gente. Quem já jantou aqui? Ninguém jantou, né? Vamos lá. Quando Jesus ele vai para o deserto, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que ele foi cheio do... Agora, quando ele retorna do deserto, a Bíblia diz que ele volta no poder do Espírito. Quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito. Quando ele retorna do deserto, ele retorna no poder do Espírito. Ou seja, ele retorna ungido pelo Espírito. Ele retorna ungido pela unção do Espírito. Presta atenção aqui, cada tentação que você vence, cada deserto que você vence, você vai para um novo nível de unção. Presta atenção, cada batalha que você trava e você vence, Deus te eleva em um novo nível de unção. Veja, quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito, mas quando ele retorna no poder do Espírito.
A corrigida diz na virtude do Espírito, porque cada batalha que você vence, você enfrenta e vence, você recebe um novo nível de unção, de autoridade. Cada tentação que você vence, cada batalha que você vence, você recebe um novo nível de unção, um novo nível de autoridade. Diga amém. Você sabe quando é que nós somos ungidos, irmãos? É quando você vence a provação, é quando você vence a tentação, é quando você vence a batalha. Muitos de nós queremos que Deus nos eleve a um novo nível de unção, mas você nunca vai ser elevado a um novo nível de unção se você não vencer um novo nível de batalha. Pegou aí ou não? Cada batalha que Deus permite que venha contra você, não é porque Deus quer te destruir, não, é porque Ele quer te elevar a um outro nível de autoridade e unção nele. Ele vai cheio do Espírito, mas quando Ele volta no poder do Espírito. Porque cada batalha que eu venço, cada luta que eu venço, Deus me eleva a um novo nível de autoridade, a um novo nível de unção. Diga glória a Deus. Então você vê, irmãos, a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, você vê a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus, você vê a ação do Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto. Agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Abra a sua Bíblia, Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. A ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Olha o que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. De quem aqui, irmãos, que Isaías está profetizando? De quem é essa pessoa que Isaías está profetizando? Dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Em Lucas capítulo 4, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. De quem Isaías estava profetizando? Lucas capítulo 4, versículo 16. 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Qual o lugar em que Jesus abriu na sinagoga? O que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Agora olha o versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está dizendo? Eu sou essa pessoa em que Isaías havia profetizado. Eu sou essa pessoa em que o Espírito do Senhor está, em que o Espírito do Senhor ungiu para evangelizar, para curar, para libertar. Você vai ver a ação do Espírito Santo no seu ministério terreno. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Amém?
Jesus foi ungido para cumprir o seu ministério terreno. O que é a unção, irmãos? A unção é uma capacitação sobrenatural para você realizar um propósito específico. A unção é uma capacitação sobrenatural para você cumprir, executar um propósito específico. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para finalidade e propósito, indicação de propósito, me ungiu para Jesus cumprir o seu ministério terreno, ele precisou, irmãos, viver na dependência do Espírito Santo. Jesus, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado, ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Olha o que está escrito. Abra sua Bíblia, Atos 10, 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu quem, irmãos? Pelo amor de Deus, vamos lá, irmãos. Como Deus, com o quê? Com o Espírito Santo e com... Aí ele vai dizer por que Jesus foi ungido, para quê, qual o propósito, qual a finalidade. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para Jesus cumprir o propósito, o ministério dele terreno, ele precisou, ele dependeu da unção do Espírito Santo na vida dele. Agora imagina eu e você, irmãos, se Jesus precisou ser ungido para cumprir o propósito, para viver o propósito de Deus, imagina eu e você o quanto nós necessitamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Vivemos na dependência do Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo o que, irmãos? Boa noite, gente. Jesus andou por toda parte fazendo o quê? Você sabe qual é a maior evidência de uma pessoa, irmãos, ungida pelo Espírito Santo? Que está cheia do Espírito, que vive na dependência do Espírito. Por onde ela passa, ela faz A maior evidência de uma pessoa marcada pelo Espírito, irmãos, não é o quanto que ela ora em línguas. Embora a oração em línguas seja algo de suma importância na vida do cristão. Mas não é a oração em línguas, não é o quanto eu oro em línguas. A maior evidência do Espírito Santo que aonde ela passa, ela faz o bem. Ela deixa um rastro ali de bênçãos na vida das pessoas. Lá no trabalho ela faz o bem. Aonde ela passa, ela faz o bem. Ela abençoa. Ela distribui, ela carrega a bênção de Deus sobre a vida dela. Diga glória a Deus. Ela faz o bem no trânsito. Como é que é você no trânsito? Como é que é você no seu trabalho? Como é que nós somos dentro da nossa casa? Por onde passa, ele faz o bem, ele abençoa, ele é uma bênção. Aonde ele passa, ele deixa um rastro de bênção. Ele deixa ali um pedacinho do céu. Diga glória a Deus. Por onde você passa, você deixa o quê? Pergunta para alguém, onde você passa, o que é que você deixa? E andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus precisou, irmão, ser ungido para cumprir o seu propósito, o seu chamado. E da mesma forma, cada um de nós também temos um propósito. Temos um chamado. Você não está aqui por acaso, irmãos. Nós temos um propósito a cumprir, nós temos um chamado, uma missão a cumprir, mas nós não teremos sucesso na nossa missão se a semelhança de Jesus, nós também não fomos ungidos pelo Espírito Santo.
Se nós não vivermos na dependência do Espírito Santo, nós iremos fracassar na nossa missão, nós iremos fracassar no nosso chamado, nós não iremos conseguir cumprir o nosso propósito. Quem está entendendo, diga amém. Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Então nós vemos a ação do Espírito Santo em seu ministério terreno. Coloca para nós Atos capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Olha só, a Bíblia diz que os mandamentos que Jesus ensinava, os princípios que Jesus ensinava aos apóstolos, as revelações que Jesus dava aos apóstolos, Ele dava por intermédio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos revela, irmãos. É Ele que nos dá a palavra revelada. Jesus, um terço do ministério de Jesus um terço do ministério de Jesus, Ele usou na parte do ensinamento. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinando. Jesus passou muito mais tempo ensinando do que curando ou libertando. Mas como é que Jesus ensinava? Ele deu mandamentos aos seus apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Lembra, Jesus disse assim, que quando você fosse levado até a presença de autoridades, você não se preocupasse com o que havia de falar, porque naquele momento o Espírito Santo te lembraria das palavras de Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, irmãos. Ele quem nos dá as revelações, Ele quem nos revela os mandamentos, os princípios de Deus para a nossa vida. Diga amém. Então você vai ver a ação do Espírito Santo no seu ministério. E para finalizar aqui essa parte, uma outra ação do Espírito Santo em uma outra fase da vida de Jesus. Nós vimos a ação do Espírito Santo no seu nascimento, no seu batismo, na sua tentação, no seu ministério. Agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Se você ler o contexto, você vai ver que ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então você vai ver a ação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Quem ressuscita Jesus, irmãos, dentre os mortos, foi o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo ressuscita Jesus dentre os mortos. Então nós vamos ver, irmãos, a ação do Espírito de Deus em toda a trajetória de Jesus. Você vai ver que Jesus, toda a sua história foi movida pelo Espírito Santo. No seu nascimento, no seu batismo, na sua tentação, no seu ministério, na sua ressurreição. Em tudo Jesus dependeu do Espírito Santo. E se Jesus precisou do Espírito Santo, imagina eu e você. O quanto nós precisamos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos,
Como é que nós podemos viver uma vida na dependência do Espírito Santo? Como é que nós podemos viver uma vida cheios do Espírito Santo? Como ser governados pelo Espírito Santo? Como ser dirigidos pelo Espírito Santo? Irmão, só existe uma forma de você ser governado, viver na dependência do Espírito Santo. Eu queria que você repetisse isso comigo, diga assim comigo: a única forma de viver uma vida na dependência do Espírito Santo é tendo uma vida de oração. A vida de oração e a dependência do Espírito Santo, irmãos, está interligada. Não tem como você ser governado pelo Espírito Santo sem ter uma vida de oração. Não temos como ser dirigidos pelo Espírito Santo, não temos como viver na dependência do Espírito Santo sem termos uma vida dedicada à oração. Vida de oração e dependência do Espírito Santo andam de mãos dadas, estão interligadas. Você quer saber o quanto você é dependente do Espírito Santo? É só você avaliar a sua vida de oração. O quanto que o Espírito Santo é importante para você. É só você ver o quanto a oração é importante para você. Quem está entendendo, diga amém. O quanto que você depende do Espírito Santo, é só você avaliar o quanto você se dedica à oração, porque o quanto você se dedica à oração, é o quanto você prioriza o Espírito Santo. Como nós falamos, ninguém, irmãos, viveu uma vida maior na dependência do Espírito Santo que Jesus. Agora, ninguém teve uma vida de oração mais profunda do que Jesus. E eu quero te mostrar rapidamente 5 textos que falam sobre a vida de Jesus de oração. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Se você quer viver uma vida, irmãos, na dependência do Espírito Santo, se você quer não, você precisa, na verdade. Nós precisamos, não é nem se você quer. Nós precisamos. É uma questão de vida ou morte. Vida ou morte, é sobrevivência espiritual. E para eu viver na dependência do Espírito Santo, eu preciso me dedicar à oração. Eu quero te mostrar 5 textos que falam sobre a vida de oração de Jesus. O primeiro é esse aqui, ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o quanto Jesus priorizava a vida de oração. A Bíblia diz, levantando-se alta madrugada. A corrida diz, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus ele priorizava a sua vida de oração. Jesus levava a sério, irmãos, uma vida de oração. Se eu quero viver na dependência do Espírito Santo, e nós precisamos nos dedicar à oração. Ele levava tão a sério que levantava até de madrugada. De manhã cedo, ainda escuro, ia para um lugar deserto em que ele pudesse estar sós com Deus, para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com Deus. Irmãos, como é que nós vamos viver o ano da dependência do Espírito Santo, sem termos uma vida de oração? Como é que nós vamos ter o ano da dependência do Espírito Santo, sem dedicar à oração? É impossível, porque oração e dependência do Espírito andam de mãos dadas. Diga glória a Deus. Fala para alguém, você precisa orar mais.
Jesus vai para um lugar deserto, um lugar em que ele pudesse estar sós com Deus. Jesus está nos ensinando aqui a importância do secreto com Deus. Você sabe aonde, irmãos, que Deus nos renova, aonde que Deus nos unge com o Espírito Santo? É no secreto com Ele. Você quer receber a unção do Espírito, ser governado pelo Espírito, receber a capacitação sobrenatural do Espírito, é no secreto com Deus que nós somos ungidos e renovados por Ele. Jesus vai para o secreto, Ele está nos ensinando a importância, a prioridade de termos uma vida com Deus no secreto. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Nós já lemos esse texto para falar do batismo nas águas. Mas tem um detalhe aqui que eu não mencionei naquele momento, propositalmente, porque eu queria falar agora. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele boa noite, irmãos. Estando ele o que aconteceu? O céu. Você quer céus abertos sobre a sua vida nesse novo ano? Quem quer céus abertos aí? Irmãos, céus abertos é para quem ora. Orando ele, o céu se abriu. Agora olha o próximo versículo. E quando o céu se abriu, o que é que foi que aconteceu? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Quando é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Em que momento? No momento em que Jesus estava orando. Espírito Santo não é dado, irmãos, para quem não ora. O Espírito Santo, ele desce, o Espírito Santo vem para quem se dedica à oração. Se você quer viver um ano na dependência do Espírito Santo, você tem que viver um ano de oração. Amém? O céu se abriu. Você quer céus abertos sobre a sua vida? Você quer que o céu se abra sobre você? Céu se abre, irmãos, para quem se dedica à oração. Amém? O Espírito Santo vem para quem se dedica à oração. O quanto nós estamos nos dedicando à oração? O quanto tempo você tem separado diariamente para orar, para buscar a face de Deus? O céu só vai se abrir para nós, irmãos, quando nós orarmos. Diga amém. Pergunta para alguém, você está orando, irmão? Céus abertos, irmãos, é para quem ora, é para quem se dedica à oração. O céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele, e o que mais? E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti tenho um grande prazer. Você quer ouvir isso de Deus? Tu és o meu filho amado. Sabe, irmãos, quem é que toca o coração de Deus? Quem ora. Quando é que Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer, alegria? Quando Jesus estava orando. Você quer tocar o coração de Deus, você quer agradar a Deus, irmãos? Então ore. Toda vez que você separa tempo para estar sós com Deus no secreto, para tirar tempo, para ter intimidade com Deus, você não tem noção o quanto isso toca o seu coração, o quanto ele fica alegre com você. Agora, nada entristece mais o coração de Deus quando nós desprezamos a oração na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que não orar também é orar? Não orar também é orar. Não orar é orar ao Deus errado, ao outro Deus, Deus com letra minúscula. Quando você não ora, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Presta atenção nisso aqui. Quando você passa o dias e dias sem orar, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Sabe qual que é a mensagem? Eu não quero Deus na minha vida, eu não quero o Espírito Santo na minha vida, eu rejeito Deus na minha vida, eu não preciso de Deus. Essa é a mensagem que você está mandando para o mundo espiritual. Eu não preciso de Deus,
eu dou conta sozinho, eu resolvo sozinho, eu não quero o Espírito Santo na minha vida, eu rejeito Deus na minha vida. Ainda que você esteja dentro da igreja, se você não ora, você está mandando essa mensagem para o mundo espiritual: eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. Entende o quanto é sério, irmãos, nós orarmos? O quanto é sério nós termos uma vida de oração? Quem está entendendo, diga amém. Então veja o quanto Jesus levava a sério a vida de oração. Vamos, um outro texto que fala da vida de oração de Jesus, Lucas 6,12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de fazer o que, irmãos? E passou a noite orando a... Passou a noite orando a... Qual foi o último dia, irmãos, que você passou uma noite na presença de Deus? Uma madrugada na presença de Deus. Jesus, irmãos, passou a noite em oração a Deus. Por quê? Porque no outro dia Jesus iria fazer uma escolha. Qual escolha? Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de... Por que Jesus sobe o monte e passa uma noite em oração? Porque no outro dia ele iria fazer uma escolha muito importante. Ele iria escolher aqueles que fariam parte da sua equipe apostólica. E Jesus nos ensina que diante de uma grande escolha, eu não posso fazer uma grande escolha sem primeiro passar muito tempo em oração a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso, irmãos, fazer escolhas importantes sem primeiro me dedicar a um período de oração a Deus. Quantas pessoas, irmãos, entram em negócios sem orar a Deus e depois quebra a cara, dá tudo errado. Pessoas que entram em relacionamentos, em amizades, em namoro, em casamento, sem buscar a face de Deus, sem se dedicar à oração. E depois, meu irmão, vai pagar um preço alto. Não tome decisões importantes sem antes se dedicar um período buscando a presença de Deus. Diga amém. Ele passa uma noite em oração, buscando a Deus. Quem seriam os seus apóstolos? Quantos apóstolos escolher? Quais os nomes? Quem é que vai fazer parte da sua equipe apostólica? E ele se dedica uma noite antes de fazer a escolha. Quantos de nós, irmãos, estamos entrando em coisas importantes sem nos dedicar à oração primeiro? E aí as coisas não dão certo. As coisas não saem como deveria sair, nós não prosperamos. Porque nós não aprendemos a depender do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Mateus capítulo 14, versículo 22. Um outro texto que fala sobre a vida de oração de Jesus. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha só, irmãos, Jesus, ele obriga os discípulos a entrar no barco e ir para outra margem, enquanto ele se despedia da multidão. Depois que os discípulos entram no barco e vão para o outro lado, ele vai e se despede das multidões, porque ele tinha algo em mente, ele tinha um propósito.
Ele queria estar sós com Deus. Ele sobe ao monte a fim de orar sozinho, a fim de ter um momento com Deus a sós, a fim de ter o seu secreto com Deus. Jesus amava estar com os discípulos, Jesus amava estar com a multidão, mas o que Jesus mais amava era estar sós com Deus. O que é que está sugando você, irmão? O que é que está distraindo você? O que é que está prejudicando a sua vida de oração? Jesus fala para os discípulos: entrem no barco e vão para outra margem. Ele manda os discípulos ir adiante, se despede da multidão e sobe ao monte a fim de orar sozinho, a fim de ter o seu secreto com Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a ter o nosso secreto com Deus. Diga amém. Depois que ele ora, o próximo versículo vai dizer, irmãos, que os discípulos estavam no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. E aí Jesus vem andando sobre as águas e vai socorrer os discípulos que estão no meio daquela tempestade. Você sabe por que nós temos que orar, irmãos? Porque nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo, porque nós vamos encontrar muitas pessoas que estão enfrentando tempestades, que estão enfrentando ventos contrários, e só pessoas que têm vida de oração, é que poderão socorrer essas pessoas que estão em meio a tempestades. Pegou aí ou não? Jesus passa horas e horas orando, depois ele vai sobre as águas, andando sobre as águas, socorrer os discípulos que estavam em meio à tempestade. Só pessoas que oram é que conseguirá, irmãos, acalmar as tempestades que as pessoas têm enfrentado. Quando você tem uma vida de oração, o Espírito Santo te unge, te capacita a ajudar, a acalmar as tempestades das pessoas que estão em sua volta. Jesus foi lá e acalmou aquela tempestade. Quando você está em oração, dependendo do Espírito Santo, Deus te leva a uma família que está com um casamento por um triz, está à beira de um divórcio. Mas você chega, irmãos, andando sobre as águas, você dá uma palavra, faz uma oração e aquela tempestade se acalma. Aquele casamento é restaurado, aquela tempestade cessou. Você encontra alguém que está desesperado, pensando até em tirar sua própria vida. Mas como você vive na dependência do Espírito Santo, você chega com uma palavra, uma oração e faz aquela pessoa mudar de ideia. Faz aquela pessoa acordar para a vida. E ela desiste daquela tragédia. Diga glória a Deus, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Para nós fecharmos o quinto texto que fala da vida de oração de Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 37. Lucas 21, 37. Olha só como que era a vida de Jesus. Jesus ensinava todos os dias mas à noite saindo, ia pousar num monte chamado das Oliveiras. Olha como que era a vida de Jesus. Durante o dia ele ensinava no templo, e à noite ele ia para passar a noite no monte das... E o que você acha que ele fazia lá no monte? Qual era o hábito de Jesus que ele tinha lá no Monte das Oliveiras? Orar. Então veja, à noite ele ia para o monte. O que ele ia fazer no monte? Se encher de Deus, se abastecer, se recarregar. Amém? Aí no outro dia cedo, ele ia para o monte ministrar, para o templo ministrar. Entendeu, sim ou não? À noite ele recebia, à noite ele ia para o monte receber, se encher, se reabastecer, e quando era no outro dia cedo, ele ia ministrar as multidões. À noite ele era ministrado,
Durante o dia ele ministrava, à noite ele recebia, durante o dia ele entregava. Então Jesus viveu uma vida na dependência do Espírito Santo. Diga amém? Toda a vida de Jesus foi, irmãos, dirigida, governada pelo Espírito de Deus.